E se fosse comigo, e se for comigo amanhã. Foram poucas repercussões, viu? A gente, assim, observando aqui a temperatura política, o senador Marcos Duval, ele é considerado muito isolado politicamente dentro do Congresso, né? Então, assim, alguns senadores saíram em defesa dele, por exemplo, o senador Jorge Seif, que é bastante bolsonarista lá de Santa Catarina, que diz que agora ele é um senador zumbi, porque não pode usar rede social, enfim, tem uma série de restrições, tem que andar com tornozeleira. Também teve o senador Hamilton Mourão, que até citou, diz que tem um precedente em 2017, quando Aécio Neves era senador, e eles acabaram derrubando no plenário do Senado uma determinação do Supremo Tribunal Federal de recolhimento noturno de Aécio Neves, que à época era senador. Então ele cita isso, a necessidade de falar com o presidente do Congresso, com o senador Davi Alcolumbre. Outras manifestações também, o senador Flávio Bolsonaro chamou de arbitrariedade, falou em derrubar a decisão do ministro Alexandre de Moraes. 6 senadores assinaram uma nota conjunta da oposição também falando sobre o senador Marcos Duval, dizendo basicamente que essa decisão de monitoramento por tornozeleira eletrônica e todas as outras medidas cautelares, que isso afeta pessoalmente o mandato do senador Marcos Duval, mas também afeta o Senado como instituição democrática. Eles dizem que se há excessos, esses excessos têm que ser analisados pelo Conselho de Ética. E também dizem que vão procurar o presidente do Senado, Davi Alcolumbre. O movimento que a gente observa aqui é um movimento assim, não é pelo senador Marcos Duval, é pelas prerrogativas parlamentares. Ele é isolado politicamente, mas eles estão sempre pensando, e se fosse comigo? E se for comigo amanhã? Então eles querem defender as prerrogativas parlamentares e essa pressão já começou em cima do presidente do Senado. O senador Davi Alcolumbre, ele encaminhou a Advocacia Geral do Senado para acompanhar o tempo todo, desde o momento em que o senador Marcos Duval desembarcou aqui em Brasília. Então ele teve o acompanhamento da Advocacia Geral do Senado. A advocacia está passando as informações para o presidente do Senado. Eles só foram informados formalmente dessa operação, dessa colocação de tornozeleira eletrônica, enfim, dessa recepção ao senador Marcos Duval por volta de 11h30 da manhã. Então a advocacia reunindo as informações, passando também para o presidente do Senado e tem essa pressão pelas prerrogativas. Inclusive o presidente do Senado, Davi Alcolumbre, ele foi muito escolhido, vamos dizer assim, quando foi eleito aqui dentro de uma movimentação, de um acordo com o governo, com a oposição, que ele defenderia as prerrogativas parlamentares. Então, embora o senador Marcos Duval seja isolado politicamente, há um movimento aqui em relação às prerrogativas parlamentares, aos precedentes e sempre naquela toada, né? E se fosse comigo, e se for comigo amanhã.